parabenizá-lo pela realização dessa sessão pública, dessa audiência pública, saudar os nossos convidados, os nossos aposentados, nossos pensionistas, em especial os trabalhadores da ativa, porque essa reforma é feita sobre aqueles que estão em atividade. Se nós observarmos o nosso sistema previdenciário e a Seguridade Social, ela foi articulada pelo Constituinte de 88 para nunca depender do Tesouro Nacional. E o seu financiamento ser sempre através das contribuições dos trabalhadores, dos empregadores e também das contribuições sociais e da participação no resultado das loterias. Então, esse desenho feito em 88, em que o Paim ali estava presente, acompanhando de perto, ao lado de vários outros trabalhadores. Foi feito exatamente para não depender do Tesouro Nacional. E as contribuições, como nós aprendemos, é preciso ter fim determinado, aplicar exclusivamente naquela finalidade. E a nossa Anfip, que eu reputo o melhor instrumento de acompanhamento, de levantamento de dados e de apuração de resultados, traz esses números com muita clareza. Inclusive, em 16, ela foi superavitária e não tem risco de ser deficitária na estrutura de um Estado, que tem a quinta população do planeta, é hoje a nona economia, mas é bom lembrar que em 14 ela era a sexta economia. Em 2014, há 2 anos atrás, o Brasil era a sexta potência econômica do planeta e estava atrás da França, com menos de 200 bilhões de dólares, ou seja, caminhando para a quinta economia. Em 2 anos, nós já caímos para a nona economia e a previsão é que nos próximos 2 anos, nesse ritmo que está indo, com a PEC da maldade, com impedimento de investimento público, a gente vai para a 14ª potência econômica do planeta. Aliás, o golpe foi feito para isso, para exatamente empobrecer o Estado Nacional e, a partir daí, justificar a retirada dos direitos. Se nós pegarmos a nossa Previdência Pública, especificamente dentro da Seguridade Social, ela está distribuída em 4 grandes ramos. E desde 2008, nós fazemos a contabilidade específica para evitar qualquer dúvida de subterfúgio nessa contabilidade. Nós temos a Previdência própria dos militares. Em qualquer parte do mundo, essa previdência é custeada integralmente pela nação. E a Seguridade Social custeia a previdência das nossas Forças Armadas. Nessa estrutura, não tem contribuição do policial, do militar, daqueles que integram as Forças Armadas no Brasil e em qualquer parte do mundo, porque esse público dá a vida para defender nosso território e a nossa população. E o Constituinte de 88, ao estruturar o nosso sistema de seguridade, determinou que uma das fontes de cobertura é exatamente a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Nós temos um segundo grande ramo, que é a previdência própria dos servidores públicos federais. E também esse sistema, da forma que ele foi desenhado, ele será sempre necessita de subsídio e a Seguridade Social cobre exatamente essa estrutura. A gente lembra que até 1991, 80% dos servidores da União eram contribuintes do INSS. Com a implantação do regime jurídico único, passamos a ter uma aposentadoria integral, mas a fonte para cobrir isso foi previamente definido pelo Constituinte lá em 88. Nós temos o regime especial do agricultor familiar, do pescador artesanal, do extrativista, dos quilombolas, dos povos indígenas, que também a sua contribuição é uma contribuição sobre a comercialização da sua produção. E uma região como a minha, a nossa região Nordeste, que estamos completando 5 anos de seca. É impossível que esses trabalhadores tenham como base de cálculo o salário mínimo. Eles não recebem salário mínimo. Eles
tem a sua produção e quando vende através do preço mínimo da comercialização, eles contribuem. Quando não tem renda, eles não têm como contribuir. Por isso, é sobre a comercialização. E a Seguridade Social foi feita para garantir a esses trabalhadores os seus benefícios, com a compreensão de que nós, da cidade, podemos não ter um carro para passear, podemos não ter uma bicicleta para andar, mas se não tiver o arroz e o feijão na nossa panela, nós não sobrevivemos. E é por isso que o Constituinte fez esse desenho. E temos a Previdência Contributiva Urbana. Essa Previdência Contributiva Urbana, de 1990, após a gestão Waldir Pires, ela volta a ser deficitária por uma ação do Estado. Esse processo veio até 2007. Em 2007, entre o que nós arrecadamos na área urbana e o que nós pagamos, faltou 22 bilhões e 800 milhões de reais. Eu assumi a Previdência em 2008. Fiquei ali 2 anos, com a determinação do melhor e do maior presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E essa Previdência passou a ser superavitária. O que nós arrecadávamos na área urbana, de 2009 em diante, passou a ter resultado positivo. E olha que nesse período nós tivemos o maior ganho real do salário mínimo e tivemos um processo de facilitação dentro da legalidade, com reconhecimento automático do direito previdenciário para reconhecer esses direitos. Em 2009, essa Previdência já teve um saldo positivo de 2,4 bilhões de reais, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos. Quando nós chegamos em 2012, esse resultado cobriu os 22 bilhões lá de 2007 e sobrou 33 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, pagamos todos os benefícios urbanos, cobriu o déficit e sobrou 33.300. Em 2015, começa a chamada pauta bomba do Eduardo Cunha, que lamentavelmente alguns trabalhadores, por força da propaganda, aplaudia. E ali foi feita a desoneração da folha. 4 mil empresários, em média, que pagava sobre a folha, passou a pagar sobre o faturamento. Esse cálculo deveria ser de, no mínimo, 2,4% para cobrir e foi fixado em 1 e 1,5%. Em 2015, eles comeram os 30 bilhões e ainda teve um saldo positivo de 5,8. Mas em 2016, lá em 2016, quando teve o afastamento da presidenta Dilma em maio, a primeira coisa que esse governo golpista fez foi extinguir o Ministério da Previdência e levou para dentro do Ministério da Fazenda as atribuições de arrecadação. E nesse 2016, eles comeram os 33 bilhões e deram um déficit ainda, pai, na parte urbana de 46 bilhões de reais. Ou seja, um buraco de 80 bilhões fabricado a partir da extinção do Ministério da Previdência Social, a partir da substituição da contribuição sobre a folha e trazendo para o faturamento. Por isso, aquela sua ideia que você conversava comigo na semana passada, de instalar uma CPI da Previdência Social, é mais do que necessária. Nós precisamos saber como que o governo golpista, que extinguiu o Ministério da Previdência, deu um rombo de 46 bilhões na Previdência Pública Urbana. Ela era superavitária. Volto a registrar, de 2009 a 2015, quando o Partido dos Trabalhadores governava o Brasil. Bastou somar
esse consórcio do golpe para a Previdência Pública Urbana ser quebrado. E agora querem debitar essa conta principalmente sobre as mulheres. Uma trabalhadora rural vai passar 10 anos sem receber o seu benefício. Isso representa 130 salários mínimos que tira dessa trabalhadora que tem a menor remuneração para dar a professora pública, as professoras do Brasil, do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio estão perdendo 130 remunerações porque a sua idade sai de 55 anos e vai para 65 anos. E nós sabemos de antemão quem vai votar nessa matéria. Se você pegar todos os deputados federais golpistas votaram na PEC do teto para não investir mais em saúde e educação. Se você pegar todos os senadores golpistas, votaram pela PEC do teto e também pela alteração da educação básica, para que os estudantes da escola pública não tenham mais possa mais competir junto com aquele que veio da escola particular na última quarta-feira. E eu sou um daqueles que vem desde os anos 70 no movimento sindical. E a primeira coisa que nós fazíamos lá nos anos 70, quando tinha uma ação dessa forma, em plena ditadura ainda, era levar para os postos, para as ruas, o retrato desse traidor. Lamentavelmente, desaprendemos, Paim. Eu não vi até hoje uma foto daqueles que votaram na PEC do teto do gasto público, tirando dinheiro da saúde e dinheiro da educação. E são esses que estão prontos para votar até o dia 13 de março na Câmara Federal essa matéria. Por isso, nós sabemos fazer movimento social, nós conhecemos quem quer votar nessa matéria, cabe a nós dizermos, fazer a greve geral, fazer a CPI da Previdência Social e ir para as ruas mobilizar, porque esse Brasil pertence a mais de 200 milhões de pessoas e não a meia dúzia de golpistas que ontem tiraram uma presidente legítima e colocaram um traidor da pátria brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.